Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, temos novidades no Monte do Templo. De acordo com Ken 11, pela primeira vez desde o verão de 1967, o Ministério do Patrimônio financiará visitas guiadas ao Monte do Templo para fortalecer e estabilizar a cidade velha. Serão financiados 2 milhões de shekel, que é 543 mil. Você vê que no Monte do Templo não podia nem subir e era assim, eram visitas que tinham horário, dia determinado, quando não era árabe, palestino ou árabe. E agora não. Você pode subir, você pode fazer suas manifestações, não podia orar em voz alta. E o Ben-Gvir está trazendo isso. E agora esse Ministério do Patrimônio vai levar pessoas, excursões lá em cima. Ou seja, está alargando o acesso de qualquer pessoa que não é árabe ali em cima. Isso é uma vitória. Se você vai olhar bem, o Monte do Templo está sendo conquistado pouco a pouco, porque politicamente era a pedra que tinha ali para atrapalhar o terceiro templo. E essa pedra ela está sendo removida cada dia mais. E ele está em ascensão politicamente. Vários partidos estão com medo dele, estão fazendo várias críticas, né? Porque ele conquistou nas últimas eleições 2 cadeiras e provavelmente corre o risco de ganhar mais 2 cadeiras, ou seja, se fortalecer politicamente ali no meio de Israel. A gente sabe que ele é extremista religioso, mas para as coisas acontecerem em Israel tem que ser quase de um jeito extremo. O anúncio foi seguido por um anúncio furioso de primeira página no diário Haaretz, em árabe e hebraico, que poderia ter sido escrito por pessoas de todos Aron. Ele afirma a mentira notória de que todos os governantes da lei judaica ao longo das gerações proibiram severamente a subida de judeus ao Monte do Templo. Na verdade, é a questão do lado judeu de não subir, de alguns judeus, né, que acham que Israel tem que se purificar para subir lá em cima primeiro. Mas tem outros que não, que ali faz parte de Israel e tem que subir mesmo. A grande mídia esquerdista de Israel estava batendo os tambores de medo e de ódio o dia inteiro de segunda-feira, apressando os especialistas que clamavam a mantra sobre o Oriente Médio pegar fogo se os judeus orassem a Deus no Monte do Templo. Essa pequena melodia tem sido tocada pela mídia israelense desde 1967, enquanto milhares de judeus têm subido a montanha sagrada, rezado lá e até mesmo se prostrado nas pedras do calçamento, que não podia fazer, assim como nos antepassados fizeram no Yom Kippur, quando tínhamos uma medida de autonomia em Jerusalém. E aí fala desses partidos, né? Partidos ashkenazes, sefardistas, que tem medo da piromania do Ben-Gvir. Eles temem que Ben-Gvir, que já arrebatou 2 cadeiras deles na eleição de novembro, provavelmente arrebate mais 2, porque ele entusiasma seus leitores e muito mais do que Yad Nim. E esse ano foram presos 307 ou 357 palestinos lá em cima do monte, porque a gente via mais eram os judeus, porque não podia orar, era preso, começava a orar, era preso, fazia algum ato religioso lá, era preso, e hoje o Ben-Gvir está deixando solto. E agora ele fez uma declaração, né, que está irritando o mundo árabe, que ele quer uma mesquita, não, uma sinagoga no Monte do Templo. Provocação. O ministro israelense disse que construiria sinagoga na esplanada das mesquitas por causa das reações do mundo. E causa reações no mundo árabe e até em Tel Aviv. Todo o mundo árabe questionou essas declarações dele de construir essa mesquita, essa sinagoga lá em cima. Obviamente que tudo que diz respeito ao Monte do Templo também diz respeito
ao Instituto do Templo, que também se pronunciou sobre essa questão do Ben-Gvir construir uma sinagoga ali em cima, no Monte do Templo. Vou colocar a tradução aqui, ó. O fundador do Instituto do Templo, Ariel, fala com Arutsheva, que é um jornal ali de Israel, e que expressa apoio ao estabelecimento de uma sinagoga no Monte do Templo. O Rabino Ariel, fundador do Instituto, sentou-se para dar entrevista e após o debate renovado sobre as visitas judaicas sobre o Monte do Templo. O debate em torno da questão foi iniciado depois que o ministro Ben-Gvir, o ministro de Segurança Nacional, disse que estabeleceria uma sinagoga no Monte do Templo. Questionado se as observações de Ben-Gvir ultrapassam os limites, Ariel responde: a verdadeira questão é quem traça essa linha. Para nós, Deus é quem traça. E as linhas que foram estabelecidas na Torá e o retorno de Sião a Israel e Jerusalém. O rabino remonta após a guerra, quando foi designado para guardar a cúpula da rocha. Desde 1967, que esse rabino foi designado para guardar a cúpula da rocha, o local do Santo dos Santos. Ele diz que essa é a nossa linha e não temos outra. Ele é totalmente contra algumas decisões rabínicas que proibiram o povo de subir para orar. E, segundo ele, não existe uma decisão halística, ou seja, de lei bíblica, que proíba a entrada de um judeu ou um documento que fale isso, que proíba os judeus de subir no Monte do Templo. A ideia de construir uma sinagoga, ela não é nova, ela vai desde 2000. E aí você vê que aos poucos, sim, os judeus estão tomando posse daquilo que Deus deixou para eles, porque é a herança deles, eles não têm que abrir mão. E aqui vocês viram que Israel está atacando o Hezbollah ataca Israel, ataca o Hamas ataca Israel, e os terroristas do Iêmen, que também atacam a Arábia Saudita, que também atacam os Emirados Árabes, também está atacando, né, os Houthis, que são chamados, eles estão atacando ali no Mar Vermelho, várias embarcações, principalmente aqueles que são ligados a Israel. Já atacou alguns dos Estados Unidos, os Estados Unidos contra-atacou e atacou alguns navios também de Israel. E olha só que interessante, eles estão com medo porque alguns raios atacaram esses Houthis, deixando eles com medo. Foi relatado na semana passada que 14 pessoas foram mortas em uma série de raios na província de Raja, oeste do Iêmen, desde o início de agosto. A província de Raja tem lutado contra chuvas torrenciais acompanhadas de trovões e inundações severas, afetando 13 distritos. Essas condições climáticas extremas causam danos significativos a mais de 7.200 famílias. As últimas estatísticas não oficiais, 80 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e ficaram feridas devido a raio em várias províncias. O relâmpago é um sinal da ira divina, conforme descrito em toda a Bíblia, mas notavelmente pelo profeta Zacarias. E Hashem se manifestará a ele e suas flechas brilharão como relâmpagos. Meu Hashem soará o shofar e avançará em uma tempestade tempestuosa. O rabino Yosberg, que é também da descendência direta de Davi e rabino do túmulo do rei de Davi no Monte do Templo, observou que o relâmpago aparece com destaque na Bíblia, com um acompanhamento do Messias. O papel divino do relâmpago é enfatizar repetidamente na Bíblia. A Bíblia diz claramente nos Salmos que o relâmpago será como um holofote, revelando a verdade no fim dos dias. Ele fez referência a um evento bíblico bem conhecido. O relâmpago do Monte do Sinai foi uma prévia do que acontecerá no fim dos dias, quando os relâmpagos desempenharão novamente um papel fundamental.
questão dos relâmpagos, sim, é bíblico. Vai ser como um relâmpago, aquele dia vai ser como um relâmpago, sim. E todo o povo percebeu os trovões, os relâmpagos e a voz trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, tremeu e pôs-se de longe. E Moisés disse ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar. Essa é uma visão cristã e também uma visão judaica. Assim como o poderoso relâmpago no Monte Sinai não foi feito para causar dano, nem retribuição divina também, no fim dos dias, o relâmpago serve como um propósito específico. Para as pessoas que reconhecem o Deus de Abraão, é como um despertador. O rabino explicou que a mensagem do relâmpago foi enviada a todos os povos, não apenas aos judeus. É um aviso global e não apenas para Israel. Quem reconhecer o governo de Deus fará parte da Geula, ou redenção, e será reunido dos cantos mais distantes. Essa é uma visão cristã e judaica também. O povo será reunido.